Bom, tá gravando. Então, nós estamos na nossa aula do dia 26 de julho de 2021, ainda fazendo parte das atividades presenciais, atividades pedagógicas não presenciais, tá? Que a partir de agosto a gente deve entrar num processo de transição para o sistema presencial. Tá? Então, o mês de agosto vai ser um mês de transição. Então, provavelmente, a gente vai marcar algumas aulas para parte da turma lá no laboratório. Deixa eu autorizar a entrada da Yasmin. Nós vamos ter algumas aulas de laboratório, né? Então, geralmente eu vou colocar nas segundas-feiras, nesse mesmo horário, às 10 horas, tá? E aí eu vou divulgar, se não for na próxima semana, provavelmente já na próxima semana, uma tabela com as turmas que a gente vai se encontrar lá na segunda-feira, às 10 horas, na escola, para fazer algumas atividades práticas, tá? Então, eu vou passar para vocês direitinho como é que a gente vai fazer essas aulas práticas lá na segunda-feira, para que a gente possa iniciar, né, a atividade de laboratório e começar esse processo de transição para o presencial. Então, esse mês de agosto vai ser um mês de transição, ainda não completo, né, de atividades presenciais. A turma vai ser dividida em duas turmas, né, o laboratório vai ser mais controlado, né, o uso de máscara, gel, álcool gel para todo mundo e um certo distanciamento social da galera. Todos deverão trazer lanche, né? Então, tem alguns protocolos que vocês deverão, né, iniciar. Mas, por enquanto, ainda a gente está organizando. Mas acho que a partir da semana que vem eu já tenho um calendário para a gente poder divulgar dessas nossas aulas práticas, beleza? Mas as nossas aulas, né, eu vou levar meus equipamentos de gravação lá para a escola, então a gente vai fazer essa aula lá na escola, essa aula prática na escola, e quem não tiver na sala, lá no momento prático, vai assistir pelo sistema, tá? Pelo Google Meet, tá? Então, a gente já, talvez, semana conversa. Durante a semana, eu vou repassando novidades para vocês pelo WhatsApp da turma, beleza? Então, vamos iniciar a aula de hoje. Alguma pergunta, galera? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Como que vai funcionar se todo mundo querer ir para lá? Como que vai escolher quem vai? A nossa turma já é dividida em duas naturalmente, né? Por causa que a gente dividia os horários com o pessoal de topografia, né? Então, as turmas naturalmente elas já são divididas em duas. Mas eu devo passar para vocês na próxima aula já o calendário e as pessoas que vão participar desse primeiro encontro presencial lá na escola. Tá? Provavelmente metade da turma e apenas aqueles que se sentirem à vontade para ir. Ou seja, quem ainda acha que é inseguro ir, mesmo que tenha sido liberado, que não quiser ir, não tem problema, pode ficar em casa. Tá? Não é obrigatório, pelo menos presente nessa parte, né, que a gente chama de transição, não é obrigatório a ir da escola. Tá? Então, vocês fiquem à vontade. Mas a gente vai dividir antecipadamente, o Aloysio, quem vai e quem não vai, quem vai ficar em casa. Né? Aí depois reveza. Aí na outra semana, quem não veio, vem, e quem veio, fica em casa. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai divulgar antecipadamente. Mais perguntas, galera? Lucas, Tassis, Kaique, Gustavo? Mais nenhuma pergunta? Podemos começar a aula? Beleza, Lucas. Então, vamos lá para o nosso quadro. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Mais uma pessoa entrou. Bom, galera, não esqueçam de me avisar se alguém entrar na sala de aula aí, tá? Se alguém tiver
entrando na sala de aula e eu não perceber. Pessoal, quando a gente começou a falar de mineral, a primeira coisa que a gente falou foi o conceito de mineral. Vocês se lembram, né? Então, a gente falou que o mineral, né, apresenta algumas características. Ele é um elemento ou um composto químico. Ele é natural, ele é sólido, ele é inorgânico, e ele apresenta uma estrutura cristalina organizada. Então, ele apresenta uma estrutura cristalina. Tá? Então, essas são as condições essenciais para que você tenha a formação de um mineral. Tá? Então, é um elemento ou um composto químico de origem natural, não pode ser artificial, é sólido, não pode ser líquido, se for líquido, no caso é só o mercúrio, inorgânico, porque ele não pode ser de origem orgânica, então aí a gente tira o petróleo, né, dessa origem, e apresenta uma estrutura cristalina, que se não tiver estrutura cristalina interna organizada, pode ser chamado de mineraloide, tá? Não é um mineral. Nós vimos que, que todas essas características aqui podem ser importantes na identificação dos minerais. Então, a gente falou sobre a identificação dos minerais, e nesse processo de identificação, a gente utiliza diversas propriedades físicas, propriedades ópticas, e outros tipos de propriedades para a gente poder identificar os minerais. Então, a gente trabalha com aquelas propriedades: dureza, traço, cor, né, tenacidade, os diversos tipos de propriedades que são propriedades diagnósticas, ou seja, que permitem que eu identifique o mineral que está à minha frente. Então, são chamadas propriedades diagnósticas. Depois que a gente falou das propriedades diagnósticas, nós falamos principalmente sobre a estrutura cristalina, que é aquela organização geométrica, ou seja, como os átomos estão organizados, e aquela organização geométrica a gente viu que ela é dividida em 7 sistemas cristalinos. Então, a gente tem 7 sistemas cristalinos que os átomos se organizam para formar um mineral. A origem dos minerais, né, a origem dos minerais de uma maneira geral, a gente divide a partir de um material em fusão, ou seja, rocha derretida, né? Então você pensa numa lava, num magma, né, que é rocha derretida, e a partir do momento que ela começa a resfriar, os minerais vão começar a cristalizar, e essa velocidade de cristalização vai ser importante, inclusive, para a identificação de algumas características. Ele pode ser a partir de um processo de precipitação, né, processo de precipitação, ou seja, a partir de uma solução saturada, né, em algum elemento químico, alguns elementos químicos, esse material começa a precipitar quando está muito saturado ou devido a alterações do pH, e ele precipita e cai. E ele vai para o fundo, vai se formando, vai cristalizando e formando mineral. Um exemplo mais comum aqui é o sal de cozinha. Tá? Então, o sal de cozinha, o HCl, né, o cloreto de sódio, o NaCl, quer dizer, né, ele é formado pela precipitação. E tem algumas origens através, por exemplo, da sublimação, né, de vapores vulcânicos. Para quem não lembra, pessoal, a sublimação é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Tá? Isso ocorre com alguns gases vulcânicos que formam, por exemplo, o enxofre, depósitos de enxofre nas áreas vulcânicas. Então, é claro que isso aqui está bem resumido, a gente falou muito mais sobre isso aí, tá? E a gente chegou, né, por último, a falar sobre a classificação dos minerais. Tá?
E a classificação dos minerais que a gente mais utiliza é a classificação química. E pela classificação química, a gente dividiu os minerais em alguns grupos em função de características químicas. Por exemplo, a gente descobriu que os minerais nativos são aqueles que ocorrem na sua forma elementar, ou seja, ele não precisa estar, né, combinando com ninguém para formar minerais. Exemplo, o ouro, a prata, o cobre, né, a platina e outros minerais do grupo dos nativos. Depois nós falamos de um segundo grupo, que são os chamados sulfetos. Os sulfetos seria a combinação de enxofre mais metal, metalóide ou qualquer outro íon, tá? Grupo aniônico. Aqui, por exemplo, a gente tem o sulfeto de chumbo, mais conhecido como galena. A gente tem a pirita, que é o sulfeto de ferro, tá? Então, alguns minerais de exemplo aí. Depois do sulfeto, nós vimos que existe um grupo dos óxidos. Os óxidos, você tem aqui o oxigênio mais um metal, tá? Ou outro metal, metalóide, né? Aqui o exemplo, a hematita, que é a fórmula mais simplificada, F2O3, né? Depois a gente falou sobre os hidróxidos, que seria como se fossem os óxidos com moléculas d'água, né, no processo, envolvida no processo. Então, o hidróxido você tem, né, a hidroxila mais um metal. Mas pensa no óxido no qual você teve entrada de água no processo. Depois a gente falou dos carbonatos. Os carbonatos, você tem aí, né, a união, né, o grupo aniônico CO3 mais um metal ou não metal ou qualquer outro grupo aniônico aí. Aí a gente tem, por exemplo, né, o CaCO3, que é a calcita, como exemplo. Depois dos carbonatos, a gente falou dos sulfatos. Sulfatos é uma outra classificação química. Nesse caso aqui, você tem o grupo aniônico SO4, mais um metal. Aí a gente tem exemplo aqui, por exemplo, a barita, que é a BaSO4. Tá? Lembre-se, pessoal, que aqui não é SiO4, é BaSO4, é sulfato. Depois dos sulfatos, a gente teve outros grupos aí que a gente falou, os wolframatos, wolfrâmio, né? Os wolframatos. E aí a gente viu que ele é dividido em dois grupos, né? Os chamados tungstatos e os molibdatos. Molibdatos. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o tungstato, o WO4, é a xelita. Dos molibdatos a gente tem a wulfenita. Depois a gente falou sobre os halogenatos ou halogenetos. Depois eu tenho que ver com o Rogerinho qual é o nome certo, se é halogenetos ou halogenatos. E aí nesse grupo você tem, né, os cloretos, você tem os boratos, você tem os fluoretos e você tem os iodetos. Então, esses são grupos, né, outros grupos químicos. Então, você tem os os cloretos, os boratos, o brometo, minto aqui, pessoal, você tem os brometos. Bromo. Aqui você tem os brometos, os fluoretos, e os iodetos. Depois a gente falou dos fosfatos, um novo grupo aqui. Os fosfatos, nesse caso aqui a gente tem, por exemplo, a monazita, fosfato de terras raras.
Depois a gente tem os vanadatos. Desculpa aí, galera. Esqueci de desligar o celular aqui. Desculpa. Os vanadatos. Dentro do grupo dos vanadatos, né, geralmente você tem alguns outros. E você tem os arseniatos. Tá? Então, esses aí são os principais, ou pelo menos alguns dos grupos mais importantes de minerais que são classificados quimicamente segundo essas classes minerais. Mas tem a classe mais importante, que são os silicatos, que a gente começou a ver na aula passada, tá? Só os silicatos representam aqui a maioria dos minerais, tá? Representa a maioria dos minerais, pertencem ao grupo dos silicatos. Então, vou falar mais especificamente sobre os silicatos que a gente viu na aula passada. Mas, basicamente, pessoal, tudo que a gente viu desde o início do semestre está nesse mapa mental aqui, que está no nosso quadro aí. Tá? Basicamente, foi isso que a gente viu, né, desde que a gente começou. Deixa eu apagar aqui, para a gente falar agora sobre os silicatos. Então, os silicatos é um grupo muito grande, né, formado por uma quantidade enorme de minerais, tá? E a gente começou falando na aula passada, ele é um grupo tão grande que ele é dividido em 6 subclasses. Então, você tem a classe silicatos, que é uma classe extremamente grande, que por ser muito grande, ela é dividida em 6 subclasses. A primeira subclasse são os chamados nesosilicatos. Então, os nesosilicatos são aqueles... Os nesosilicatos, pessoal, são formados por tetraedros. Então, você imagina, tá, um triângulozinho, uma figura geométrica tetraédrico, em que eu tenho oxigênio nos 4 cantos desse tetraedro, e no centro a gente tem um silício. A gente tem o SI aqui no centro. E esses tetraedros, eles se organizam de mais variadas formas. Então, você vai... Oi, pode falar. Tem gente querendo entrar. Ah, beleza. Desculpa a demora aí. Tá? Então, a gente tem os nesosilicatos, que você tem, a característica dele é que esses tetraedros, eles são isolados. Então, esses tetraedros, eles são isolados. Entrou mais gente aí, pelo jeito, né? Deixa eu voltar lá novamente. Autorizar a entrada aqui. Ver tudo aqui. Permitir o Alisson e João Pedro. Tá, então, os nesosilicatos, esses tetraedros, eles ocorrem isoladamente. Então, os nesosilicatos, eles se apresentam isolados. Os minerais que fazem grupo dos nesosilicatos, você tem as olivinas, né? Se alguém tem a curiosidade, as olivinas recebem esse nome porque se deve à cor verde, né? É só lembrar do azeite de oliva. Então, elas têm esse nome porque elas são esverdeadas, né? Tem essa característica. Professor. Oi? É como um quartzo verde, que é a olivina? Não é quartzo verde, é um mineral que faz parte... O quartzo, ele pertence a uma outra classe de minerais, que são os textilicados. Oi? Aqui eu tenho uma pedra verde aqui, que ela parece um quartzo normal. Só que ela é meio esverdeada. Eu queria saber se é uma olivina. Não sei, sem ter contato com ela. Nesse caso aí, provavelmente a gente só vai descobrir se é uma olivina ou se é um quartzo verde se a gente fizer uma lâmina desse mineral. Tá? Não sei se você já viu aquele videozinho, tem um videozinho postado lá na quinzena, que mostra como é que produz uma lâmina, tá? Mas só pela tonalidade é um verde transparente? Ou quem está falando? É transparente.
É transparente? Então, provavelmente é um quartzo verde. Se eu não me engano, o quartzo verde chama andradita, eu não tenho certeza, não. Mas aí você tem, além das olivinas, você tem as granadas. Então, o grupo das granadas são vários minerais que fazem parte dessa classe, também das granadas. Você tem um outro mineral chamado humita, né? Você tem aí, né, as chamadas andaluzita, silimanita e cianita, são três polimorfos, né, do grupo dos nesosilicatos. Depois dos nesosilicatos, você tem o grupo dos sorosilicatos. Tá? Nesse caso aqui, os sorosilicatos, eles formam duplas de tetraedros. Tá? Então, você imagina, por exemplo, que vamos dizer, esse oxigênio aqui é compartilhado, né, por outro tetraedro, e compartilha um mesmo oxigênio. Então, nesse caso aqui, formando duplas de tetraedros. E aí você tem os sorosilicatos. Então, aqui você tem alguns exemplos de minerais. O epidoto também é verde, tá? Só para quem quiser. Tem a melilita e você tem a vesuvianita. O próprio nome vesuvianita já dá para notar que é uma homenagem ao Vesúvio, né? O vulcão que tem lá na Itália, de vez em quando, resolve aparecer, mostrar suas forças, né? E o terceiro grupo de silicatos que a gente viu na aula passada são os chamados ciclosilicatos. Os ciclosilicatos, pessoal, eles formam anéis de silicatos. Tá? Então, você tem um compartilhamento maior. Então, aqui é como se você tivesse um compartilhamento, por exemplo, de três, né, tetraedros, no qual você tem um compartilhamento de um elétron, de um ou mais elétrons. Tá? Como se você tivesse um outro tetraedro, né, localizado aqui, onde você tem o compartilhamento de mais um elétron. Ou seja, se você observasse de cima, você teria uma situação mais ou menos assim, né? Você teria uma situação mais ou menos assim. Deu para entender? Três ou mais tetraedros, aqui pode ser 4, você vai só aumentando e formando esses anéis de silicatos. Nesse grupo aqui, formando anéis, você tem o berilo, né, um mineral que se caracteriza por cores muito bonitas, a mistura de cores, a cordierita e a turmalina. A turmalina também tem a turmalina preta, mas tem outras turmalinas, deixa eu ver aqui se mais alguém entrou. Não entrou. Escutei um barulhinho aqui. Então, esses foram os silicatos que a gente viu na aula passada, que a gente viu na última aula, e eu queria fazer esse resuminho para a gente só lembrar do que a gente tinha visto na aula passada. Hoje a gente vai continuar falando sobre os silicatos, tá? Utilizando o mesmo material, né, que é o material disponível no site do Museu Heinz. E aí a gente começa falando num quarto grupo de silicatos, que são os inosilicatos. Então, nesse caso aqui, dos inosilicatos, que a gente tem como característica, então você tem os inosilicatos, as que formam cadeias infinitas, que podem ser simples ou podem ser duplas. Quando a cadeia infinita de silicatos, de tetraedros, aqueles tetraedros, eles estão organizados de forma mais simples, a gente tem os piroxênios, grupo de minerais do grupo dos piroxênios. E se elas forem duplas, a gente tem os anfibólios. Tá? Então, eles possuem uma estrutura
constituída por grupos aniônicos, SiO4, de modo a formar cadeias. Então, aqui você tem a formação de cadeias. Então, se vocês se lembram, no anterior, você tem os mesosilicatos. Os tetraedros são isolados, né? Nos sorosilicatos, esses tetraedros, eles formam duplas. Você tem os ciclosilicatos, que formam os anéis, e você tem os inosilicatos, que formam cadeias de tetraedros. As cadeias de tetraedros são constituídas por tetraedros, né, de SiO4 unidos a outros dois grupos aniônicos de SiO4, de modo que cada tetraedro... Oh, cacilda. Deixa eu desligar aqui o celular. De modo que cada tetraedro compartilha 2 ou 3 dos 4 oxigênios com outros tetraedros. Então, você tem o compartilhamento aqui, ó, você tem um compartilhamento aqui, você tem outro com 2, né, no caso aqui 2, dos oxigênios, ou você pode ter, né, um compartilhamento com 3, né, dos tetraedros. É uma outra forma aí de organização. Então, você tem no grupo dos ortopiroxênios, na subclasse dos ortopiroxênios, você tem aí, né, os ortopiroxênios, aí os exemplos de minerais, você tem a enstatita, você tem a ferrocilita e o hiperstênio. Então, esses minerais, qual vai ser a diferença entre eles, pessoal? Principalmente a composição química. Você vai ter, são muito complexas as fórmulas químicas, porque envolvem, né, vários outros minerais, mas formam, né, esses tetraedros de sílica. Então, você tem a enstatita, a ferrocilita, hiperstênio. Aqui você tem um cristal de hiperstênio, né, numa lâmina. Aí você tem o cristal de hiperstênio. E aqui você tem ele numa amostra de mão, né, mineral numa amostra de mão. Tá? Ainda do grupo dos piroxênios, nós temos os chamados clinopiroxênios. Aqui nos clinopiroxênios você tem aí alguns minerais mais conhecidos, né? Algita, diopsídio, egirina, espodumênio, endebergita, jadeíta, onfacita e pigionita. Aqui apenas alguns exemplos, né? O diopsídio e a egirina, tá? São minerais que pertencem a essa subclasse, né, dos piroxênios, conhecida como clinopiroxênios. Então, vocês veem que é quase que como se fosse aquelas aulas de biologia, né, que a gente tem o reino, o filo, né, a família, o gênero, a espécie. Então, mais ou menos isso a gente faz para os minerais. Então, a gente tem lá, né, o grande grupo, a grande família dos silicatos, e os silicatos você vai ter essa divisão aí dos inosilicatos, formando cadeias, e dentro das cadeias você tem os piroxênios e anfibólios, e dentro dos piroxênios você tem ortopiroxênios, clinopiroxênios e outros grupos minerais, né? A gente tem, ainda fazendo parte dos piroxênios, a gente tem os piroxenoides, né? Então, você tem os piroxenoides, ou seja, que aparentam ser um piroxênio. Então, você tem alguns exemplos de minerais, a rodonita, a pectolita e a volastonita. Esqueci um A aqui, ficou faltando um A. A volastonita, aqui um belo mineral de rodonita, tá? Não sei a homenagem aqui, acho que não tem nada a ver com Rondon, senão seria rondonita e não rodonita. Depois a gente pode até dar uma pesquisada qual a origem do nome rodonita, porque todo nome ele tem um significado. Aqui, do grupo dos anfibólios, então a gente sabe que esse grupo dos inosilicatos, em formas de cadeias, eles são divididos em 2 grandes grupos, os piroxênios e os anfibólios. Você tem os ortoanfibólios, então você tem a antofilita, a gedrita e a ronquistita.
Tá? E aí você tem um exemplo aqui de um mineral de antofilita. E os anfiboloides, você tem a safirina, exemplo aí desse grupo de anfibólios. Você tem, além dos ortoanfibólios, você tem os clinoanfibólios. Então, você tem a actinolita, a firvestonita, cumintonita, glaucofânio, grunerita, hornblenda, riebeckita e tremolita. Então, aí, né, eu consegui encontrar aqui 3 minerais. Você tem a actinolita, né, que tem a característica, né, você tem uma clivagem aqui bem proeminente, a firvestonita, um cristal aqui, né, e você tem a hornblenda, né, com também a sua clivagem bem definida aqui, bem marcante, que é utilizada, inclusive, como propriedade diagnóstica, propriedade de identificação da hornblenda. Né? E depois a gente tem o grupo dos filosilicatos, então você tem aí mais um grupo mineral, né? O penúltimo grupo, que é o filosilicato. Os filosilicatos, né, eles possuem uma estrutura constituída pela alternância entre folhas bidimensionais formados por tetraedros, né, os tetraedros de sílica, e folhas bidimensionais formados por octaedros coordenados, via de regra, por átomos de magnésio ou alumínio. Então, você tem, né, que os tetraedros eles se organizam, né, formando como se fossem folhas. E essa é uma característica visual dos filosilicatos. Né, os filo, inclusive, aqui representa, né, o sentido de folhas, né, tem esse sentido de formação de folhas. Então, aí você tem o primeiro grupo, as chamadas micas verdadeiras. Então, as micas verdadeiras, aí você tem dioctaédricas, ou seja, são, né, formadas por aquelas folhas, né, formando os octaedros, 8 octaedros. Você tem, né, muscovita e a paragonita. O muscovita você pode até, né, associar aqui que ele está ligado à cidade de Moscou. Por algum motivo foi uma homenagem à cidade de Moscou. Então aqui você tem um exemplo de muscovita. Então aqui você tem um exemplo clássico de muscovita. Durante muito tempo era usado como resistência de ferro, né? Então aqueles ferros de antigamente, né, não aqueles ferros de brasa, né, que as pessoas colocavam brasa dentro do ferro, mas os primeiros ferros elétricos utilizavam, né, esse tipo de mineral como resistência para aquecimento do ferro elétrico. As micas verdadeiras, você tem a biotita. A diferença da muscovita para a biotita é a cor. Então, você tem a muscovita, né, com uma cor mais para o dourado, para o castanho, e a biotita é uma mica preta, que é a característica dela. Então, você tem aí as folhas, né, as folhas de silicatos, as folhas de mica, né, que são a característica visual mais marcante. Mas ainda você tem a flogopita, glauconita, lepidolita, zinvaldita, e as micas quebradiças, que você tem a margarita. Aí alguns exemplos de algumas micas, né, desse grupo aí. Do grupo da clorita, você tem aí a chamosita, clinocloro, apofilita, estilpilomelano, pirofilita, prenita e talco. Talco muito importante para a indústria de cosméticos, é utilizado devido à sua possibilidade, o tamanho, né, muito fininho, que permite que você possa utilizar como meio para alguns tipos de cosméticos. Tá? Então, aqui você tem um mineral de apofilita e aqui um mineral de pirofilita. O grupo das caulinitas já são aqui o grupo dos argilominerais. Então, os argilominerais são resultantes do processo de alteração das micas. Então, os argilominerais eles começam a se formar a partir da alteração. Então, aqui você já tem uma certa alteração das micas. Então, quando as micas são alteradas, e elas são facilmente alteradas, porque a água ela consegue entrar naquelas folhas de tetraedro e consegue alterar o mineral, porque vai sujeitar
a estrutura cristalina, a presença de água, e isso vai enfraquecer essa estrutura cristalina, dando origem a novos minerais. Então, do grupo das caulinitas, você tem a caulinita e a aloisita. Então, aqui um exemplo bonito aí da caulinita, é utilizado para a fabricação de cal, né, chamada cal virgem, né? E você tem as serpentinas, você antigorita, crisotilo e luzardita. O crisotilo é um mineral que era utilizado bastante para a fabricação de telhas de amianto e caixas d'água de amianto. Tá? Hoje não é usado mais pelo fato de ser cancerígeno, né? Tem essa possibilidade cancerígena, e apesar de alguns estudos mostrarem que há um certo exagero, tá? Mas desde a década de 80, não se produz mais caixas d'água de amianto. Hoje a gente utiliza plástico, aquelas caixas d'água de plástico azul que a gente vê, né, na maioria das casas hoje usando aquele tipo de caixa d'água. Tá? Depois desse grupo, né, aqui você tem outro grupo de argilo-minerais, você tem a chamada esbectitas e montemorilonitas, são outros minerais desse grupo. Então, você tem a montemorilonita, a nontronita, a ilita e a vermiculita. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, essas argilas, elas são utilizadas principalmente como fluidos de perfuração, né, ou seja, eles são usados para conter, né, as paredes dos furos de petróleo, são utilizados, né, algumas argilas, não sei se a montemolita eu tenho certeza, tá? Mas é uma forma de ser usado esse mineral, mas tem vários usos na indústria da construção civil, na indústria química, você tem uma utilização muito grande desses minerais aí. E, por último, pessoal, terminando o grupo dos silicatos, o não menos importante, né, é o maior grupo, inclusive, é o que tem o maior número, são chamados tectosilicatos. Aqui, o significado de tectos é que eles são, a palavra tectos, se eu não me engano, tem a ver com construção. Então, eles são construções tridimensionais. É o mais importante volumetricamente dos grupos dos quartos, eles formam, né, desse grupo, eles formam 63% do volume ocupado pela crosta terrestre. Ou seja, se você pegar toda a crosta, né, mais da metade dela, 63%, são formadas apenas desses dois grupos de minerais, que são os feldspatos, que é o quartzo. E esses dois minerais aqui fazem parte do grupo dos tectosilicatos. Você vê a importância desse grupo, tanto em termos de volume, como importância também para a própria indústria também. Os tetraedros de sílica são ligados tridimensionalmente, de modo que todos os vértices dos tetraedros, eles são compartilhados com tetraedros vizinhos, formando uma estrutura fortemente unida e estável. Então, pessoal, nesse caso aqui, você tem que o compartilhamento, ele se dá pelos 4 oxigênios aqui. Então, você tem esse compartilhamento, dá uma grande estabilidade. Tanto é que esses minerais se caracterizam por serem bastante resistentes, entre eles o quartzo, né? O quartzo é um mineral, um dos minerais mais resistentes que existem. Ele, inclusive, se você pegar na areia de praia, a maior parte dos minerais presentes ali provavelmente é quartzo, por causa da sua grande resistência ao intemperismo. Lembre-se lá da série de Bowen, que a gente vai falar novamente quando a gente vai falar sobre rochas. A série de Bowen é uma ordem de cristalização, e o quartzo é o último mineral que se forma, né, quando você pega um material, um magma, né, fundido. A partir do que ele começa a resfriar, há uma ordem de cristalização, começa a cristalizar aqueles que têm mais alto ponto de fusão, e aí, a partir do momento que vai baixando essa temperatura, até chegar no último mineral aqui que cristaliza, que é o quartzo. Então, o quartzo, por exemplo, nas rochas, ele sempre aparece ocupando, né, os espacinhos que sobraram para ele, né? Depois dessa primeira tela, a gente tem aí o grupo dos feldspatos, que é o grupo mais numeroso,
Tá? Então, você tem uma série de feldspatos que vão desde aqueles que são mais ricos em potássio, e à medida que vai resfriando, ele vai reagindo e vai formando, né, alguns mais sódicos, né, até chegar aos mais ricos em cálcio. Então, você tem aí os mais ricos em potássio, são microclínio, ortoclásio, sanidina. Né, se a gente pegar a maioria dos granitos, eles têm, né, esses minerais, ou alguns desses minerais potássicos, né, que dá a corrosa para alguns granitos. Então, a corrosada se deve à presença aí do ortoclásio, né, de alguns minerais que fazem parte, né, do grupo dos feldspatos alcalinos. Os feldspatos alcalinos também têm os sódicos potássicos, ou seja, aqueles que são ricos ou têm uma certa, né, porcentagem de sódio e cálcio. Você tem o anortoclásio aí como exemplo de um mineral que faz parte desse grupo também dos feldspatos sódicos potássicos. Depois aí você ainda tem aí, né, dos plagioclásios, ou seja, são aqueles que têm um percentual de sódio e vão enriquecendo em cálcio. Então aí você tem alguns minerais albita, aqui um exemplo, a andesina, anortita, baitonita, né, labradorita, um cristal lindo aqui de labradorita, com a iridescência, né, bem marcante, e o oligoclásio. Então, alguns exemplos aí de plagioclásios, tá? Então, você pega aí, né, tectosilicatos, né, os tectosilicatos, você tem o grupo dos feldspatos. Dentro do grupo dos feldspatos, você tem os mais ricos em potássio, os mais ricos em sódio e os mais ricos em cálcio. Então, você tem as variações, os percentuais que variam desses aqui, é que vão dar os nomes diferentes aos tipos de feldspatos. Do grupo do quartzo, né, um mineral talvez o mais comum, né, além dos feldspatos, você tem aí uma importância muito grande do quartzo, inclusive para a indústria de informática, já que ele é utilizado para a fabricação dos chips de computadores. E aí você tem, dentro desse grupo, você tem a coesita, a cristobalita, o quartzo, a estichovita e a tridimita. Então, são aí alguns minerais dessa subclasse dos quartzos, do grupo do quartzo e da sílica. Né? E fechando aqui a nossa apresentação, você tem aí dos feldspatoides, que são aqueles que têm características aproximadas aí dos feldspatos, mas não podem ser classificados como feldspatos. Você tem a lazurita, né, a cor, né, azul bem evidente, a leucita, né, outro mineral aqui característico, a nefelina, a sodalita e a cancrinita. Então, mais alguns minerais do grupo dos feldspatoides. E, para fechar, o grupo das eólitas. Então, no grupo das eólitas, você tem aí a naucima, né, cabazita, escolecita, estilbita, né, eulandita, laumontita, mordenita, natrolita, estelerita, tonsonita, escapolita. Alguns exemplos aí de cabazita, eulandita e a escapolita. Então, aí você tem o grupo dos tectosilicatos, o grupo das eólitas. Então, a gente viu que os tectosilicatos, você tem, né, os feldspatos, você tem, né, o grupo do quartzo e o grupo das eólitas. Tá? E aí fecha, né, o grupo. Né? Aí vocês poderiam falar, mas Wagner, eu tenho que decorar esses nomes todos de minerais? Não, pelo amor de Deus, pessoal. Eu não iria fazer uma doideira dessa com vocês, tá? Mas é importante que você saiba que esses nomes existem, que eles representam um mineral que apresenta características bem distintas que permitem que ele seja diferenciado de outros minerais, seja pela sua composição química, seja pela sua estrutura cristalina, ou seja por algum fator que permite que eu considere ele como uma espécie mineral diferente, tá? Então, por isso a importância de a gente saber
né, essas características. Inclusive, saber o mais importante é saber aquela distribuição que a gente falou lá no início, né, de que você tem... Né, vamos voltar lá na nossa página inicial. Deixa eu fechar aqui. Tá? Então, você tem nessa aula de hoje, a gente termina com essa classificação mineral, tá? Então, a classificação dos minerais, essa classificação química dos minerais, classificação química, que a gente dividiu os minerais pela sua composição química e características, né, algumas características estruturais, né, e a gente terminou do grupo maior, que é o grupo dos silicatos. É importante, pessoal, que a gente, que vocês assistam às aulas, né, as aulas que estão gravadas, que estão na plataforma, né, que estão na plataforma Moodle. Então, tem ali um monte de aulinhas de outros professores, inclusive, de alguns professores da URGS, né, lá do Rio Grande do Sul, que tem alguns minerais que vocês vão fazer a transcrição da descrição que ele faz da lâmina, então vocês vão transcrever o que ele fala. São duas atividades chamadas Lâmina 1 e Lâmina 2, tá? E a gente vai tentar, né, já devo disponibilizar na semana que vem, uma convocação, né, para os alunos que desejam, né, participar das aulas práticas lá no laboratório. Tá? Então, durante a semana, eu vou estar mandando uma mensagem para vocês e falar assim, ó, segunda-feira o laboratório de mineralogia vai estar liberado para nós, para a gente fazer uma aula prática lá. Não sei se vai ser na próxima ou na outra, mas eu já devo definir. E aí a gente vai levar só a metade da turma, e dentro dessa metade, só os alunos têm interesse, que os pais autorizam, né, a ida para a escola, porque eu sei que tem muitos pais ainda que estão com um certo medo, tá? Não se esqueçam também, pessoal, de lembrar de fazer as atividades, tá? Vocês precisam estar atualizando a atividade de vocês, tá? Então, o pessoal que tem alguns alunos que eu estou vendo aqui que estão na aula de hoje, mas que não participam continuamente. Tem alguns aqui que parece que é a primeira vez que eu vejo. Mas tudo bem, sem problema nenhum, as aulas estão gravadas lá, vocês fiquem à vontade para ver o horário que vocês acharem melhor. Mas não deixem acumular as atividades, tá? Aqueles alunos que acham, só vou fazer aquelas atividades que têm grande valor, que têm maior valor, pessoal, não leva isso em consideração, porque eu não terei nenhuma atividade valendo 20, 30 pontos. As minhas atividades são todas elas cumulativas, ou seja, são atividades pequenas que a gente vai fazendo aos poucos. Então, por exemplo, os glossários, é um pontinho só cada um. É só você pegar um termo, pesquisar o significado dele e colocar na plataforma. Tem que fazer mais nada. Tem os questionários, tem os mapas mentais, tá? Tudo ali valendo de 2, 3 até 5 pontos, né? Então, não deixem de fazer as outras atividades também. Não esperem que vai ter prova. Nós não teremos prova valendo 50 pontos. Tá? Nós não teremos essa situação. Para mim, eu prefiro que vocês estejam continuamente trabalhando, fazendo. E, pessoal, eu sei que vocês têm muito mais dificuldade com química, com física, com matemática, né? E eu sei que vocês devem ter muito mais atividades envolvidas nesse processo. Então, deixem as minhas aulas, né, para um momento mais tranquilo, tá? Porque não tem decoreba, e tem aqueles exercícios que é só para fixação dos conteúdos, para vocês saberem que existem aqueles nomes de minerais, não precisa decorar aqueles nomes de minerais. Eu duvido que tenha um geólogo que seja capaz de listar todos aqueles minerais. Eu acho que é muito difícil, a não ser que seja um geólogo especialista na área de mineralogia. Mas, de uma maneira geral, o geólogo ele só sabe,
né, aquela classificação básica ali das classes químicas, óxidos, sulfetos, sulfatos, silicatos, e dentro do grupo dos silicatos, usinos, silicatos, ele sabe identificar talvez 1 ou 2 minerais de cada uma dessas classes. Então, não se preocupem muito com isso, não é o nosso objetivo, não é fazer vocês decorarem nada, é vocês saberem que existe isso e saber onde procurar quando vocês tiverem alguma curiosidade, é saber onde procurar. A descrição das lâminas é você interpretar, né, segundo a aula do professor, os contornos, se tem relevo, se muda de cor. Então, ali é importante no processo de identificação. Essas atividades elas vão ser mais importantes para quem se dedicar a essa parte da geologia, que a gente chama de mineralogia, que é a identificação de minerais. Eu sei que grande parte de vocês, uma parte de vocês, não tem interesse em fazer geologia ou engenharia de minas ou qualquer uma das geociências. Mas, mesmo que vocês façam medicina, direito, né, existe uma atividade hoje muito importante dentro do direito, que é o direito ambiental, e ele envolve muito conhecimento de geologia. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento para vocês, mesmo que vocês não pensem em fazer, né, qualquer curso na área de ciências da Terra. Mas é importante esse conhecimento e que vocês divulguem esses conhecimentos, porque tem muita gente que fala muita coisa errada, muita coisa sem fundamento científico, sem qualquer fundamentação científica. Então, vocês, como divulgadores das ciências da Terra, vocês também têm esse poder de estar esclarecendo algumas confusões que as pessoas fazem com relação às ciências da Terra. Tá? Pessoal, estou aberto a perguntas. Quem deseja fazer perguntas, estamos abertos aí a qualquer intervenção de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Provavelmente sim. Nós teremos reuniões essa semana justamente para decidir, para formalizar esse retorno, essa transição de retorno. Então, esse mês de agosto vai ser só para essa transição, ou seja, como é que a gente vai fazer essa transição para o ensino presencial, e provavelmente, se não tiver nenhum repique, né, nenhum rebote de uma nova onda do vírus, provavelmente a gente já volta o segundo semestre com aula presencial ou semipresencial, tá? Mas a gente vai começar a abandonar começar a limitar um pouco das APNPs, atividades pedagógicas não presenciais. Então, essa parte online, não que a gente vai abandonar, muito pelo contrário, né? A gente retornando às aulas, a gente, mesmo totalmente presencial, a gente não vai mais abandonar isso aqui, não, porque isso aqui é muito legal. Imagine quanto a gente já está economizando de papel com atividade que vocês fazem direto no notebook, no celular de vocês, do que fazer em papel, do que ficar escrevendo em algum lugar. Tá? Então, a gente não vai abandonar esse modelo, não. Inclusive, vou continuar com esses momentos, mesmo depois do retorno às aulas presenciais, para esclarecer, tirar dúvidas de vocês, responder a perguntas, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Mas outros professores também estão programando isso. Também, Aloysio, é uma coisa que chega a determinados avanços tecnológicos que a gente não tem mais como voltar, tem que continuar. Né? E eu acho muito legal. Né? O caderno vai ser só para a gente fazer anotações de sala mesmo, mas atividades, né? Ficar imprimindo aquele monte de papel para vocês, né, fazerem, né? Pessoal, inclusive, depois divulguem aí nas plataformas, eu vou fazer um merchandising aqui agora, tá? Divide nas suas redes sociais, aí quem tiver querendo comprar um computador, é um Lenovo i3 SSD, quem quiser comprar, eu estou vendendo, tá? R$1.500, ele está novinho, tem 2 anos de uso, né? Se alguém tiver interesse, vocês podem me indicar, me passar, né, um número aí na nossa rede do WhatsApp, que eu entro em contato. Beleza? Fazer um WhatsApp, fazer um merchandisingzinho aqui. Perguntas, galera? Pessoal, se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Eu já vou fazer já jogar na nuvem, jogar lá no meu Google Drive e dali para o YouTube. Né? Quem quiser assistir de novo essa aula, ela está disponível lá no YouTube. Beleza?
Beleza, prof. Valeu, galera. Então, uma boa semana para vocês, tá? Até segunda, e qualquer coisa eu mando mensagem essa semana para nós, para a gente ver, organizar esse retorno gradual aí. Beleza? Tá? Uma boa semana a todos. Galera, um abração a todo mundo, firme e forte. Tchau, professor. Obrigado por tudo. Beijo. Oi?